Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é como os pais ou os responsáveis ou toda a família podem ajudar as crianças em período de alfabetização. Vamos juntos para essa conversa sobre o início do período de escolarização. Olá! Muitas vezes os pais querem ajudar muito as crianças em período de alfabetização e acabam não fazendo errado. Não quero usar essa expressão do erro, mas quero dizer que criando situações contraditórias para o processo de alfabetização. É muito importante que os pais entendam que a alfabetização de fato é a base do processo educativo para a vida inteira. E como toda base, como todo alicerce, há que ser bem preparado, bem estabelecido, para que sob essa base, processos educativos das mais diferentes formas possam se estabelecer. Um erro muito comum que as famílias apresentam no processo de alfabetização, que normalmente no Brasil acontece entre o último ano da pré-escola, o primeiro ano do ensino fundamental e os segundos anos, podendo se estender até mesmo ao terceiro ano do ensino fundamental, é que os pais, ao invés de permitir que a criança seja conduzida no processo de alfabetização por uma escola, por um método e por um material, os pais querem se tornar coadjuvantes do processo educativo, não do processo de instrução ou de motivação da criança rumo a esse caminho. É muito interessante pararmos aqui para entendermos uma coisa bem específica sobre o processo de alfabetização. Vamos imaginar uma criança na escola que está sob a orientação da professora ou do professor desenvolvendo um raciocínio para a frase, ou para o parágrafo, ou para o texto. Porém, todo educador sabe que durante o processo de construção da narrativa dentro do processo de alfabetização, que quase sempre acontece primeiro na oralidade, depois na escrita, a criança apresenta trocas silábicas, como por exemplo, clancado, balata, mas essas trocas silábicas na oralidade não são os pontos principais para os professores, uma vez que no início da alfabetização e, portanto, nessa construção da oralidade e da narrativa, é prioritário que a criança trace a narrativa, mesmo apresentando trocas silábicas, mesmo apresentando erros de ortografia, esquecimento de letras, ou letras espelhadas ou letras invertidas. Com isso, ao chegar em casa e a criança apresentar essa tentativa espontânea da construção da narrativa, às vezes os pais sufocam ou aprisionam ou apressam a criança para corrigir o erro gramatical, corrigir a letra espelhada, corrigir a troca silábica. Só que isso não é correto, vou reafirmar, isso não é correto, uma vez que no início do processo de alfabetização, nós damos prioridade ao processo de oralidade, à construção da narrativa, à produção do texto oral ou gráfico e assim sucessivamente. Erros ortográficos, trocas silábicas, letras não ortográficas, não pedagógicas, não redondinhas, tornam sempre secundárias no processo de alfabetização. Então, se a escola e o professor têm como determinação orientar a criança para essa construção do processo maior, para lá na frente fazer as especificidades, as correções, os acertos e os ajustes, a família acaba errando quando quer mudar a orientação da escola e do processo que está se construindo e desejar ou muitas vezes obrigar a criança a escrever letra bonita, redondinha, sem falta de acentos e, sobretudo, ortograficamente desenhada. Então, é importante os pais não criarem essa dupla orientação num processo de alfabetização, porque a criança pode de verdade ser sufocada e, portanto, ser repreendida no sentido da espontaneidade. Esse é o primeiro erro. O segundo erro que a família normalmente comete é o excesso de motivação. Olha que interessante, excesso de motivação, duas palavras que juntas causam problemas.
Portanto, encher a criança de livros, encher a criança de materiais para preencher em casa, para completar, para ligar, para estabelecer famílias silábicas, é muito complicado, porque muitas vezes a escola está num processo de condução gradativo ou numa sequência didática que foi estabelecida para o processo acontecer, e o excesso que a família tem ou a pressa que a família tem para a criança ler e escrever rapidamente podem de fato atrapalhar. Eu conheço muitas famílias em que as crianças com 3, 4 anos são obrigadas ou excessivamente estimuladas a desenvolver a leitura e a escrita, quando na verdade ainda não é o tempo para aquela criança. Então, sendo assim, é importante estabelecermos essa determinação a partir desse momento. Independente do tipo de teoria, do tipo de material, do tipo de escola, cada criança é alfabetizada no tempo dela. Portanto, pais, mães e responsáveis e também educadores que me assistem, não queiram que 30 crianças de uma sala se alfabetizem ao mesmo tempo. Isso jamais vai acontecer. Tem crianças que são mais lentas no processo e nem por isso apresentam dificuldades. Tem crianças que são muito ágeis nesse processo e nem por isso são melhores. E tem crianças que vão de acordo com o esperado. Cada criança tem o seu tempo e nós, pais, mães, educadores ou responsáveis, temos que lembrar. Ela está construindo a base, que ela possa construir a base no seu tempo, do seu jeito, no seu formato, para que isso fique efetivamente bem feito e tudo que puder vir de conhecimento ao longo da escolarização que venha sobre uma base sólida. E no mais, como eu sempre digo, não se esqueçam, educar é um ato de persistir, mas sempre com delicadeza.